Olá, bem-vindo ao Fica Drica. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um aprofundamento em relação à hipnose, né? Uma conversa, um bate-papo, né? Porque muita gente faz um péssimo conceito do que seria a hipnose. E, na verdade, a hipnose é um perfeito tratamento para tratarmos das questões emocionais, né? Então, nós temos a chamada hipnose clínica, né? Nós, primeiramente, precisamos entender que a hipnose, ela não é uma terapia, tá? Ela é uma das ferramentas usadas pela psicanálise, pela psicologia, né, durante uma terapia para tratamento de diversos problemas emocionais. Portanto, então, hipnose não é uma terapia, é um tratamento. E a hipnose, ela vai atuar nas crenças limitantes, né, da pessoa. Ela vai poder ressignificar todas as ideias, os afetos, aquilo que nós chamamos de reframe, né? Ou seja, ela vai poder auxiliar a refazer o trajeto, a refazer as ideias que ficaram de uma certa forma recalcadas, que ficaram de uma certa forma num lugar dos traumas, tá? Então, a hipnose, ela é tão antiga quanto a humanidade, os povos, as tribos, as religiões e a medicina, tá? Então a hipnose, ela é um tratamento cognitivo-comportamental usado há muitos anos mesmo, né? Através deste estado alterado de consciência, tá? Então a hipnose, ela é uma pura utilização, né, das funções mentais. Bom, então quer dizer que uma das funções mentais é a imaginação. Então, na verdade, quando eu estiver passando por uma hipnose, eu estou usando a minha imaginação, né? Eu estou inventando tudo aquilo que eu estou vivendo? Não é no sentido de invenção que a imaginação é uma das estruturas da hipnose. É no sentido, sim, de usar todas as suas funções mentais para visitação das suas memórias, né? Utilizando-se da imaginação, sim, mas também utilizando-se da criatividade e utilizando-se de todos os pensamentos, ok? De situações que vão precisar usar as memórias, as lembranças e inclusive as situações atualmente vividas, né? Bem, então, o que é necessário para um transe hipnótico, né? Como é que isso acontece? O que é entrar em transe, né? Primeiro, o que é necessário, né? Que haja uma atenção desviada. O que é atenção desviada? É que a pessoa possa ter o seu foco dirigido totalmente para o tratamento que está sendo investido ali através da hipnose, né? Ou seja, é uma atenção colaborativa, né? Seguir realmente todas as induções feitas pelo hipnotizador, pelo hipnoterapeuta, né? Segundo, é necessário também uma expectativa positiva da parte do paciente, da parte de quem está passando pela hipnose, né? Ou seja, um posicionamento forte em relação a que vai dar certo, né? Tendo essa grande expectativa, né? De poder realmente encontrar a justificativa, entender, né? O que está acontecendo diante a questões responsivas do seu organismo, né? Diante dos sonhos, diante de situações de ansiedade, das vivências, né? Que traz, de alguma forma, uma angústia diante de algo vivido e não se sabe o que exatamente, né? Então, tem que existir uma expectativa muito positiva para que realmente haja colaboração na hipnose. E por último, é necessário crença, né? É necessário que o paciente ele acredite no hipnoterapeuta, que ele acredite na força, na autoridade desse tratamento, né? E que ele tenha, então, credibilidade naquilo que ele está fazendo. Então, isso é fundamental para que aconteça ali a hipnose, né? Eu gostaria de citar para vocês
que na medicina os nomes, né, mais conhecidos, os médicos que são os desenvolvedores da hipnose, dos métodos mais conhecidos, quem eles são, né, e como isso tudo foi realizado. Então nós temos o chamado mesmerismo, que é um estado de transe cirúrgico, ele é mais místico, mas ele também é utilizado para a mística, tá? Mas ele não deixa de ser, na verdade, um instrumento, uma ferramenta científica, ok? Então, o mesmerismo, criado por Franz Mesmer, ok? O toque de Charcot, um dos mais conhecidos, né? Que é um tratamento usado na época pelo tratamento de histeria. E Charcot, né? Jean-Martin Charcot, ele foi o professor de Freud, né? Então foi quem começou a ensinar para Freud, na verdade, esse tratamento. E Sigmund Freud, né, que usou através da livre associação também as técnicas da hipnose. Posteriormente, Ivan Pavlov, né, aquele que nós conhecemos muito, né, sobre a questão no adestramento, por exemplo, dos animais, né, com a salivação, enfim. Ivan Pavlov, ele também trabalhou com o condicionamento no tratamento de pessoas. Então, ele usou essa técnica, ele desenvolveu essa técnica para a hipnose, né, de condicionamento. Então, ele usava disparar os gatilhos emocionais, usava o estalo de dedos, que nós usamos também, né, no comando, né, da hipnose, e a expressão, né, específica desses comandos, né, durma, acorda, né? Então, foi este Ivan Pavlov que esteve introduzindo, então, esse condicionamento, tá? Também James Isdale, né? James Isdale, nós conhecemos o método pelo estado de Isdale, né? Que é o sono profundo, usado para cirurgias, né? Muito usado antigamente, né? Para cirurgias. Esse transe, na verdade, permitia que o paciente estivesse de 3 a 4 horas num coma, né? Dormindo, como um efeito anestésico, né? Então, é chamado ou conhecido como coma hipnótico, né? Também o David Ellman, que é o pai da hipnose clássica, né? Ele desenvolveu a técnica de tal forma que 15 minutos ele precisava para que a pessoa entrasse no transe, em 15 minutos, o que antes era muito mais demorado, né? Era muito mais difícil. Mas ele desenvolveu uma técnica de tal forma que em 15 minutos a indução acontecia, né? A pessoa entrava no transe. E nós usamos muito, né, essa técnica de David Ellman até hoje. A outra técnica também, outro método e o outro médico pesquisador, enfim, Milton Erickson. Ele usou muito a hipnose conversacional, que é aquela hipnose à distância, muito usada pela PNL, enfim, é só por conversa, através do diálogo, né? Utilizado então hoje como uma técnica da PNL. Bem, a hipnose, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela não acontece. A hipnose, aliás, que a hipnose não existe, ela acontece. Isso que faz diferença, né? Não é que a hipnose ela existe de alguma forma e nós vamos manipular até chegar nesse estado hipnótico. Não. A hipnose, ela acontece, ela se torna poderosa porque o hipnotizador e o paciente acreditam no estado, acreditam no método, né? Para isso a gente precisa entender como é que funciona então a hipnose, né? Então, primeiramente, você precisa entender que a hipnose ela acontece do consciente do paciente, no estado de consciência, né, do paciente. O hipnotista usa sugestões diretas para acessar então através desse consciente um estado de transe. Né? Então, buscando através do consciente uma forma de relaxamento profundo, o paciente entra em transe e ali ele começa a entrar e acessar o pré-consciente do paciente, né? E aí então
ele vai dando abertura para que se localize, se encontre através das memórias aquele conteúdo recalcado que se encontra no inconsciente, que é exatamente aquilo que precisa ser trabalhado na hipnose, ok? Então o transe, ele é um estado de profundíssimo relaxamento da mente, né? De um esvaziamento de pensamentos, de preocupações, de todo tipo de atividade mental que está consciente, né, que acontece conscientemente, e da mesma forma, né, por exemplo, quando nós buscamos o transcendente, né, e nos colocamos para ouvir essa voz maior interior. Então é mais ou menos o mesmo princípio, né, de um relaxamento profundíssimo, ok? Esse tipo de relaxamento, ele tem vários níveis hipnóticos, né? Então, quando nós estamos num estado normal de consciência, né, em estado de vigília, de atenção, né, nós podemos dizer que nós estamos em estado beta, né, que é aquele estado de estarmos acordados, alertas. E para isso, a nossa mente, né, a nossa consciência, o nosso estado de vigília funciona de 15 a 30 Hz. Então esse é o estado que a pessoa está acordadíssima, ok? O próximo estado é o estado de relaxamento, que nós chamamos de estado hipnoidal, né? É aquele que nós usamos para meditar, né? Nós chamamos então de alfa, que podemos medir, na verdade, essa intensidade de relaxamento entre 9 a 14 Hz. E por último, então, o estado de sono REM, né, que é, na verdade, o primeiro estágio do nosso sono, quando nós nos deitamos, começamos a relaxar, começamos a pestanejar, começamos a pescar e já o sono pesado já fecha as nossas pálpebras, né? Os nossos pensamentos já estão desalinhados, já não conseguimos mais nos concentrar e então entramos num estágio de sono, né? Nós chamamos isso de um estado sonambúlico. Ou seja, é aquele mesmo estado que ele ainda é capaz de responder a algum tipo de motivação, né? As pessoas sonambúlicas, as pessoas sonâmbulas, elas andam, elas comem, elas bebem, elas falam, mas elas estão no estado em que estão dormindo, né? Então, esse estado de sono REM é aquele que nós usamos para trabalhar no consultório para a hipnose, né? Então é um profundíssimo estado de meditação, que também nós podemos medir, né, entre 4 a 8 Hz, né, desse estado de descanso, né? Então é muito importante entender que existem vários outros estágios, inclusive aquele estágio em que a pessoa está sob super alerta, completamente energizada, que vai além daquele estado de normal, né, de consciência e de vigília, porque a pessoa, de alguma forma, ela está extremamente alerta, porque alguma coisa, algum choque, alguma questão faz com que ela esteja assim completamente alerta. Então são vários os estados, né, de relaxamento, estado de sono também. E o que é utilizado, então, na hipnose é o estado de sono REM, ok? Bem, o que não é, né? É muito mais intenso entender assim. O que não é a hipnose, né? Bom, primeiramente, não é uma batalha de mentes, né? Em que o terapeuta está contra a mente do paciente ou penetra na mente ou nos pensamentos. Não, isso não existe. A hipnose, ela não é espiritual, ela não é no sentido do sobrenatural, ela é científica, ela é fisiológica, tá? Então, não é uma batalha de mentes. Também não é uma perda de memória. Quem está passando por hipnose não fica inconsciente, por mais que ela esteja acessando o seu inconsciente. Ela permanece o tempo todo consciente. Então, não é uma perda de memória. Ou seja, eu estou sempre me lembrando de tudo, do aqui e agora e das memórias antigas que eu estou acessando, tá? Ela é capaz de ouvir os sons que estão acontecendo ao redor, no consultório, do lado de fora, um copo que cai no chão, tudo. Ela está consciente de tudo. Ela só está, na verdade, propondo-se a uma concentração muito séria para que ela não perca o foco, ok?
Então, não é também a perda de controle, apesar de uma concentração completa e do foco, né? Esse estado de, como se fosse um estado de manipulação, né? De uso de entorpecente. Não, a pessoa está completamente acordada, então não é perda de controle. Então, hipnose não é nada disso. Também não é revelar segredos, né? Não é abrir, por exemplo, conta bancária, senhas, sem que ela esteja consciente disso. Não, ela está consciente o tempo todo, né? Mas uma coisa não é fazer aquilo que ela não quer, sendo, na verdade, forçada a fazer aquilo que não quer, e mesmo não querendo, ela acaba fazendo. Não é isso, tá? Tudo acontece de uma forma 100% consciente. Tanto que às vezes as pessoas que entram, né, para fazer uma hipnose e realmente entram nesse estado hipnoidal, realmente entram em transe, quando termina, fala assim: nossa, é isso? Eu pensava que era uma coisa muito mais mística, né? Não, de jeito nenhum, tá? É realmente um acesso a este estado, né, sonambúlico e hipnoidal, que nós nos encontramos no primeiro estágio do sono, ok? Sendo que qualquer barulho, qualquer coisa, a pessoa acorda imediatamente, porque ela não está ainda num sono profundo, tá certo? Queria falar para vocês também a respeito de alguns fenômenos que ocorrem na hipnose, né? Para que vocês tenham todas essas dicas do que realmente é e como realmente acontece a hipnose, né? Então, por exemplo, o rapport ou transferência, né? É um dos fenômenos da hipnose. O que é isso? É aquele estado de identificação com o hipnoterapeuta, um estado de simpatia. Então, há um rapport, é uma troca, né, sinergética ali. Então, existe aquela empatia, aquilo que, na verdade, move ali, enfim, né, essa energia mesmo, né, para com o hipnotista, né? Um outro fenômeno é de catalepsia. O que é isso, né? É um momento de economia dos movimentos. A pessoa, ela relaxa tão profundamente que ela não fica coçando a cabeça, mexendo no braço, mexendo na barriga, mexendo a perna, né? Parece que realmente tudo para, né? E os movimentos do corpo conseguem relaxar 100%. Né? É um momento que parece que nada acontece, não dá tosse, não tem coceira, né? Não tem absolutamente nada, ela está realmente em estado de catalepsia, né? Um outro fenômeno é a dissociação, né? É um fenômeno em que ela consegue sair de dentro de si mesma, e isso não significa um fenômeno espiritual, né? Da sua própria alma sair do corpo, não é isso, mas ela consegue sair de dentro de si mesma para se enxergar, para se ver nos eventos anteriormente vividos. Então, ela, hoje, a pessoa com 50 anos, consegue sair de dentro de si no sentido de ver, visualizar na sua mente quando ela tinha 10 anos de idade. Então, ela se vê frente a frente com ela mesma com 10 anos de idade. Dá para entender? Então, esse é um estado chamado, um fenômeno chamado de dissociação, né? Um outro fenômeno interessante, importante, é o de analgesia, né? A pessoa não vai sentir a dor que ela sentiu naquela situação em que ela passou por aquele trauma, né? Em que ela ficou amarrada, com as mãos presas naquele sequestro, enfim, com a boca amarrada, né? Não, ela não vai sentir isso, esse tipo de dor. Ela não sente dor. Ela sente as emoções, mas ela não sente dor, ok? Um outro fenômeno importante de entender também, e que é fundamental, né, para o processo da hipnose, é o de regressão, né? Acontece, através dessa regressão, uma visitação das suas memórias reais passadas, né? Ela vai reviver no sentido de revisitar, trazer a memória, trazer como se estivesse acontecendo hoje. Ela vai poder assistir essa memória, né? Como se ela estivesse vendo mesmo um filme, rebobinando, né? A fita ali da sua história, da sua vida, daquilo que já se passou. E isso desde o ventre, desde quando ela começou a ser gerada dentro do ventre da mãe, tá? E também há uma outra forma que acontece, né, de hipnose, que é chamada até de regressão de vidas passadas, e aí depende muito
muito de cada pessoa, o que cada pessoa acredita na sua fé, enfim, né? Mas na verdade, essa regressão, ela está na verdade ligada a reviver os sonhos que essa pessoa já teve durante o seu sono, né? Ela vai estar de alguma forma através de uma representação simbólica, manifestando o seu inconsciente. Então ela vai ter déjà vu, por exemplo, né? Ela revive esses déjà vu, né? E aí nós não vamos entrar nessa questão do que é déjà vu, mas esclarecendo que às vezes quando ela se vê em algum lugar e fala, nossa, eu já tive aqui antes, né? Nossa, como assim, né? O que aconteceu que você já teve aqui antes? Há tantos anos assim, você nem tinha nascido, né? Então, como eu disse, eu não vou discutir essa questão do déjà vu, mas na verdade isso passa pela revisitação dos seus sonhos, dos sonhos que ela já teve, né? E nós já falamos aí de sonhos num outro vídeo que aí eu peço para você acessar ali no YouTube, né? Mesmo nessa mesma página, e entender do que eu tô falando, tá bom? Então, na verdade, a regressão é isso, é fazer visitação de memórias, né? Sejam aquelas memórias vividas na sua vida real, no sono, desde a sua gestação até a sua idade real, ou através dos sonhos que já foram vividos, né? E aí também é feito uma revisitação através de uma representação simbólica de tempo, espaço, lugar, pessoas, cenários, ok? Bem, um outro fenômeno interessante é o da progressão, né? Que nós conseguimos nos ver, nos projetar no futuro, né? E isso também é muito interessante porque nós temos ali uma possibilidade de trazer na nossa capacidade mental tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é bom, né? Assim como a gente pode trazer à memória coisas boas que aconteceram e sempre vão nos dar esperança, nós podemos também projetar, ou seja, visitar essa ideia de um futuro, de tudo que ainda vai ser realizado de uma maneira positiva e de sucesso, ok? Um outro fenômeno interessante é da distorção do tempo, né? O paciente, ele não vê o tempo passar durante a hipnose. Então, a situação hipnótica é de uma situação atemporal, né? E isso só quem está vivendo, na verdade, a hipnose é que pode perceber, né? Essa distorção de tempo. A situação parece estar levando tantas horas, até dias, né? Parece que nunca acaba, mas aconteceu ali no máximo em 1 hora, né? Enfim, distorção do tempo. E é um fenômeno. Um outro fenômeno é a hipermnésia, né? Que é o contrário da amnésia. A hipermnésia, ela faz com que a pessoa possa lembrar de tudo que estava aparentemente apagado, né? Porque estava esquecido, estava recalcado. Então, é um fenômeno muito interessante. Também a amnésia aparece como um fenômeno durante a hipnose, né? É a situação de não enxergar mais o objeto negativo do seu trauma após a elaboração, né? Depois que é possível elaborar, ressignificar aquele acontecimento, aquele trauma, né? A pessoa, ela realmente está no sentido livre desse, não vou dizer no sentido da cura, mas ela está livre desse tipo de tensão emocional, né? Então ela não enxerga mais esse objeto negativo. Então é um estado de amnésia, né, positivo, né, no sentido de esquecer realmente do trauma, porque ela ressignificou e ele não aparece mais. É como a ideia de uma cicatriz, diferente de um ferimento purulento e sangrando, né? A partir do momento da cicatriz e da cura daquele machucado, na verdade, ela vai ter a lembrança do que aconteceu, ela sabe o que aconteceu, mas ela está curada, então ela não lembra da dor, ela não lembra dos detalhes toda vez que ela olha para a cicatriz, né? Não, isso é uma questão resolvida, né? Um outro fenômeno é o signo sinal e o aumento da responsividade. Então é muito interessante que a pessoa ela esteja tão ligada no acontecimento ali da hipnose, em que ela atende aos comandos de uma forma perfeita. Quando se diz durma, ela dorme. Quando se diz acorda,
ela acorda, né? Então ela realmente está num estado de foco de todos os comandos, né? A abreação, nós podemos entender também como a catarse, que acontece durante a análise, em que, através da livre associação, a pessoa vai revivendo, vai acessando essas memórias, e ela tem ali naquele momento, como diz a palavra, uma grande reação, né? Ela revive por reações aquele trauma, né? E como eu disse, sem dor, porém com as mesmas emoções. Porque ela precisa trazer essa forte emoção para ela desfazer dessas emoções através da elaboração e da ressignificação, tá bom? O literalismo é um outro fenômeno muito interessante, porque as respostas são literais, né? Tudo que você está questionando, fazendo ela entender, são ao pé da letra, né? Então, nós chamamos de literalismo a esse fenômeno. Um outro fenômeno também é o da fasciculação, que é a questão dos movimentos involuntários, né? Um braço que treme, que pula, uma cabeça que vira, um suspiro, né? Situações que não são, na verdade, voluntários, percebidos, pensados, ensaiados. Não, é uma fasciculação, né? Um outro fenômeno é o fenômeno do rosto emborrachado, né? A pessoa parece estar dormindo acordada, né? 100% em estado de sono, né? Então ela fica com aquele rosto relaxado, sem expressão, completamente frio, descansado, né? Também existem as mudanças de sinais vitais, né? Dos sinais do corpo. Então, nós sabemos que a pessoa está em transe, que ela realmente está num estado hipnótico legal para poder trabalhar suas emoções, seus traumas, quando ela tem, por exemplo, esses sinais. As extremidades frias, a jugular calibrada, né? Olhos irrigados, quando ela acorda depois do transe, ela está com os olhos todos vermelhos, né? Lacrimejamento acontece durante a sessão mesmo de hipnoterapia, né? Mudança na frequência da piscada, né? Mesmo com os olhos fechados, é possível observar piscadas rápidas, né, nos seus olhos. Assim também como um olhar fixo, né, do transe. Quando ela, por alguma razão, estala os olhos, ele está fixo, ela fecha os olhos de novo, né? Então, isso tudo nos faz identificar realmente o transe, né? A dilatação das pupilas, quando ela também volta do transe acordada, ela está com as pupilas bem dilatadas, né? Então, se veja, são todos sintomas, são todos fenômenos que nos levam a identificar que ela não estava simplesmente de olhos fechados, imaginando, né? Existia ali realmente um estado hipnoidal, existia ali realmente um transe hipnótico, né? Assim como, por exemplo, movimentos oculares rápidos, que são observáveis mesmo os fechados, né? Então, a bola do olho lá dentro mexe, na medida que os olhos mexem, né? Esse movimento, ele aparece externamente, né? Assim como o temor das pálpebras, as pálpebras ficam tremendo, sem abrir e fechar, mas tremendo, né? A esclera à mostra, né? Quando porventura em algum momento abrem-se os olhos, ele não vai ficar aberto a ponto de nós vermos, na verdade, a pupila, né? Mas ver o branco, o globo ocular, né? A parte branca do olho. Então, ter essa esclera à mostra. Tudo isso são sinais, são fenômenos, né, de que está ocorrendo a hipnose, ok? Bom, e agora já terminando, a pergunta é: quando a hipnose falha? Isso é possível? A pessoa vai ficar ali falando: você não sabe hipnotizar não, você não conseguiu, eu não fiquei hipnotizado. Não. Na verdade, quem não conseguiu entrar em transe, em hipnose, foi o paciente, né? Porque aqueles 3 itens muito importantes são necessários para o transe não aconteceram. O foco, né? A concentração, no sentido de ajudar naquele direcionamento, enfim, não aconteceu, né? A pessoa, ela não se entregou, ela não teve credibilidade suficiente na autoridade do hipnoterapeuta, tá?
Mas, de qualquer forma, existem também as pessoas que não são hipnotizáveis. Eu quero dizer aqui para vocês quais são as características, né? De pessoas que têm o TDA ou TDAH, que é com ou sem a hiperatividade, que é o transtorno déficit de atenção e concentração, tá? Essas pessoas dificilmente conseguem entrar em transe hipnótico, elas não conseguem ter concentração, elas não conseguem ficar paradas para pensar, elas são agitadas, né? Parar para se concentrar, na verdade. Então, pessoas com TDAH não são hipnotizáveis. Pessoas com síndromes em geral, né? Principalmente as síndromes que têm uma alteração do estado mental, né? Como a síndrome de Down, também não são hipnotizáveis. As síndromes fisiológicas, por exemplo, o autismo, também não são hipnotizáveis, né? Pessoas com desvio de personalidade, por exemplo, desvio da personalidade narcisista, perversa, psicopata, sociopata, os psicóticos, né? Também não entram em hipnose. Por quê? Essas pessoas não ouvem ninguém, elas apenas ouvem a si mesmas, elas são desconfiadas, manipuladoras e elas controlam a mente das pessoas, elas tendem a controlar, convencer as pessoas, então elas não se convencem por ninguém, né? Então elas não são hipnotizáveis. E as pessoas que são resistentes, né? Que aprendem a sentir o corpo, né? Então ela não vai conseguir relaxar, ela não vai conseguir esquecer, né, o seu estado alerta para entrar num descanso, né, ou relaxamento muscular. Então essa pessoa também ela não passa pelo estado hipnoidal, ela não consegue ser hipnotizada, né? Pessoas que estejam doentes não devem fazer a hipnose, porque elas também não vão conseguir entrar no transe, né? Porque está no momento acontecendo uma disfunção no seu organismo, então ela não está bem, ela também não consegue ser hipnotizável, né? E aquilo que eu disse, né, anteriormente, a pessoa não tem credibilidade na sua autoridade. Então essas são as únicas hipóteses, né? Do contrário, a hipnose pode ser, sim, né, um tratamento muito eficaz nas questões da saúde emocional. Portanto, pessoal, fica aqui a dica, né? Fica a dica aqui para você. Procure um terapeuta, psicanalista, um psicólogo para fazer essa terapia, né? Para passar por hipnose. É importante que você esteja nas mãos de quem realmente entende do estado emocional para te conduzir a esse tratamento eficaz. Então é isso, pessoal, que você possa ter realmente aproveitado desse entendimento e dessa compreensão do que realmente é a hipnose, tá certo? Um beijo no coração e até o próximo Fica a Drica. Tchau!